Alô, boa tarde para todos. Bem-vindos, bem-vindas. Obrigado por ficar aqui hoje em nossa sessão de abordando FIG, que estamos apresentando do NEPIFI. Meu nome é Gabriel Cecchini, sou advisor para Netflix e estou muito contente de ficar aqui e ter a presença dos palestrantes para falar sobre esses importantes temas e também para discussão do campo de ODS. E para o mundo e também para o nível regional. Antes do que continuar, agradeço a ajuda da equipe de UNEP e FAI, a Taborda, a Maria Eugênia, pela sua grande ajuda e também para o EDS. Está muito contente de ficar aqui hoje para colaborar neste espaço regional. E também agradecer aos palestrantes que estão aqui presentes conosco, que vão aportar suas ideias, focalizações que estão implementando nas suas organizações, como também a Rafaela Dortas, muito obrigado. Também para César Sanches, também do Brasil, Alejandro Martínez, do México. Eu estou falando desde Buenos Aires e vamos ter uma boa cobertura e vamos falar sobre a sessão regional nesta sessão de dados que desenhamos para todos vocês. Eu gostaria de começar a sessão de dados apresentando que os dados de riscos, antes de começar, eu gostaria de dizer àqueles que queiram ter acesso para tradução em espanhol e português, tem à sua direita da sua tela para português e podem pressionar o idioma que quiserem, português, espanhol ou inglês. Espanhol, nos seus próprios idiomas. Eu vou falar em espanhol e os palestrantes do Brasil falam português e os outros que gostarem de falar inglês podem fazê-lo. Em relação ao tema que estamos aqui, o tema de dados de ODS, sabemos que atualmente a quantidade de dados disponíveis e interesse por esses dados está de alguma maneira impactando de maneira muito grande a nível global e regional e com os bancos e seguradoras, bancos de investimento, bolsa de valores e outras entidades e organizações financeiras que estão gestionando sua política e programa de ODS com a gestão de riscos, também para monitoramento e também para o cumprimento de normas e estándares internacionais para lançamento de projetos, questão de índices e também outros casos que estamos vendo aqui todos os dias e trabalhando com eles como se incorporam para o ODS. Antes de lhe dar a palavra para o diálogo com os palestrantes, eu gostaria de falar previamente, mostrar-lhes ou descrever alguns dos desafios e obstáculos e barreiras que existem em relação a dados de riscos. É importante para focalizar a discussão e colocar um contexto ao tema desta sessão. Por um lado, acho que possam ver minha tela. Nós temos 4 problemas, acho que são principais na hora de pegar os dados, de utilizar os dados de risco. Por um lado, temos um problema de confiabilidade, problema de que maneira os dados estão estandarizados através das quais nós possamos quantificar os riscos e as posições e evitar o que comumente chama-se como função agregada, multiplicação métrica, que possamos medir algo de diferentes formas, em base de diferentes cronologias, e que leva a resultados visíveis. Sabemos que o esforço de consideração de unidades métricas de como pegar esses dados e quantificá-los, e tem um esforço notável nesse sentido, mas ainda é evidente que tem um problema na hora de acessar a métricas confiáveis
de dados ODS. Segundo ponto, problema, barreiras, obstáculos, problema da transparência. Muitas vezes os dados que estão disponíveis, muitas vezes limitam-se a informações que as empresas autorreportam ou divulgam, autodivulgam. Então, essa informação, a gente poderia ter acesso a essa informação com uma parte que seja positiva, informação sobre riscos que estão ali, estão ali adjacentes ou subadjacentes, e nessas informações encontrarmos que muitas vezes estão os relatórios de autodivulgação são incompletos sobre os riscos. E também está o tema em relação à transparência de metodologias cambiantes e quantificação dos riscos, e muitas vezes também as cronologias mudam-se, estão modificadas, e não tem muita informação em relação, mas é muito importante os esforços para incrementar a transparência à medida de os trabalhos que estamos realizando. Também um problema de cobertura, em inglês conhecido como coverage link, é um problema muito grande em regiões como a nossa, onde muitas vezes a informação disponível sobre dados ODS e ODS é muito difícil achar, mas empresas que estão trabalhando com bolsa e também além empresas que estão sendo desenvolvidas a mercado de fronteira, mercado de capital privado de tamanho grande, mas também meio pequeno, e também é muito difícil encontrar informação completa e trabalhar e atingir todos esses dados e para resolver seus problemas. O último ponto que eu me referi na falta de regularidade com a qual se reportam esses dados ODS e de risco. Pelo geral, vemos que historicamente os reportes, relatórios são anuais ou semestrais, mas eu acho que atualmente as, as unidades financeiras, bancos e seguradoras, ou bolsa de valores precisam ter acesso à informação que seja organizada de maneira viável, precisam ter, além desses ciclos de longos períodos de informação e para ter decisões de maneira rápida e concreta. Eu acho que uma possível focalização e mitigação da Riftlands para superar essas barreiras é colocar o foco nos riscos, poder dar informação independente e ter a disposição real para ODS e constatar essa informação com informação de autodivulgação e autorrelatório, dar informação que permita comparar o que está se fazendo contra os impactos negativos nos seus setores e também sobre a base que para evitar esses riscos, em base ao que é fazer um relatório completo e temos a informação, muita informação disponível de assuntos internos e externos, como de inversão, ONGs, reguladores e companhias ambientais, oferece um universo de dados muito valioso, muito rico, para que possamos medir de uma maneira que a empresa estiver, por exemplo, com o EDF, que possamos ser algo sustentável. E o terceiro ponto-chave determinante na evolução de campos de dados, as novas tecnologias, a quantificação dos dados, machine learning, que permitam processar essas fontes de dados de maneira diária, em grandes quantidades, com uma capacidade maior na hora de mitificar e avaliar quase em tempo real. Obviamente, combinamos com a necessidade humana. As máquinas são muito capazes de identificar riscos, mas também o olho humano serve como um signo de qualidade para a informação. Essa perspectiva muito geral sobre o campo de ODS de dados
e os principais obstáculos que vemos e algumas possíveis soluções que trabalham com essas limitações que achamos e o protagonismo tem nossos palestrantes e vamos combinar e falar com eles. Eu gostaria de começar a discussão perguntando aos nossos convidados pela sua visão geral e como suas organizações e desde as mesmas, com dados ODS e dados de risco, estão sendo incorporados nas suas políticas, programas e a nível também de estratégia dentro das suas organizações, em que medida incorporam os dados e também, de maneira geral, quais são os desafios e oportunidades que vêm com os dados, e especialmente em nossos países. Talvez Rafaela gostaria de ver se ela quiser começar e as suas observações sobre o tema. Bom, boa tarde a todos Bem, e todas. boa. Gabriel, muito obrigado pela oportunidade de poder falar sobre o BTG Pactual aqui. Cumprimento também o Alejandro e o César, é um prazer dividir esse painel com vocês. Com relação ao que o BTG Pactual tem feito com as informações, com as análises dos dados ESG. A gente faz uma análise aqui muito criteriosa de análise de risco socioambiental, em que a gente considera informações públicas e privadas. No escopo de informações públicas, a gente consulta os relatórios anuais de sustentabilidade das empresas, a gente analisa os formulários de referência das empresas, o site das empresas, e também analisamos informações públicas governamentais. Então, lista pública do trabalho escravo, embargos do IBAMA. Existem também outras informações públicas governamentais que nós consultamos através de um robô que faz essa análise para a gente. E esse robô olha informações públicas governamentais e também verifica informações públicas não governamentais, como pesquisas no Google. A gente tem essa análise aqui para informações públicas. Eu estou pensando um pouco em dados brasileiros e toda a particularidade do Brasil, em que há muita legislação sobre o tema socioambiental, há muita regulamentação sobre questões ambientais, questões trabalhistas, questões sociais. Então, a gente consegue fazer a análise com base em processos, em sanções dessas autoridades. Com relação a fontes públicas internacionais, a gente também usa as fontes do Google, que a gente tem o nosso robô, e também consultamos uma ferramenta do Banco Mundial que vai olhar para o tema de risco climático. Então, só fazendo um wrap-up da análise que a gente olha tanto fontes públicas privadas, ou a gente olha fontes públicas, fontes privadas, nacionais ou internacionais, e quando a gente faz a nossa análise, a gente considera aqueles temas que são materiais para cada um dos setores e material para o Brasil. Então, um dos temas que o Brasil é muito chamado e a gente percebe essa pressão dos nossos investidores estrangeiros é com relação ao tema de desmatamento, que é um tema que tem chamado muita atenção. Para o desmatamento, nós fazemos uma análise muito profunda e detalhada que vai além da questão de legalidade ou não daquela supressão de vegetação, além do embargo, que pode ser de um órgão federal ou de um órgão estadual. A gente também verifica se de fato houve desmatamento e se aquele desmatamento, por que ele aconteceu, por que ele não ocorreu, qual foi a região dele. Então, a gente realmente verifica no momento, né, em que a gente está concedendo aquela operação, como também monitoramos. Como que toda essa análise que eu descrevi para vocês está integrada no processo de decisão aqui do BTG Pactual. Nós temos essa área há 6 anos, em que nós incorporamos critérios ESG na tomada de decisão, e só exemplificando um caso para vocês, a gente, ao qualquer cliente vir até o banco, tomar crédito, fazer algum tipo de financiamento, empréstimo, existe toda uma rotina aqui de comitês em que sentam vários times e verificam quais são os principais riscos e mitigantes. Nestas reuniões, sempre tem alguém do time de ESG que vai levantar a mão e dizer, olha, os riscos que eu identifiquei com base em toda essa análise foram estes, e estes são os mitigantes. Com relação à tomada de decisão, é claro que tem alguns itens ESG, alguns riscos ESG que são mais sensíveis,
e esses itens mais sensíveis, a tomada de decisão sobe até o nível de governança mais alto. Então, a primeira etapa é com o time ESG, a segunda etapa é com o responsável por ESG, a terceira etapa seria com o diretor estatutário responsável por ESG no BTG Pactual, e a quarta etapa é com o comitê ESG. O comitê ESG ele é presidido pelo CEO do BTG Pactual e ele contém muitos membros da diretoria estatutária do BTG Pactual. Então, dependendo do tipo da situação, a gente sobe até o comitê ESG. Então, vocês podem ver que a análise que a gente faz aqui, não só para o nosso business de crédito, mas também para o nosso business de asset management e para o nosso business de investment banking e para o nosso business de wealth management, tem toda essa governança com relação ao tema. É óbvio que para cada tipo de operação a gente vai considerar as particularidades. Uma situação é fazer uma análise de um financiamento de uma planta solar, outra situação é fazer uma análise de um financiamento de uma planta hidrelétrica, outra situação é ser gestor de um fundo cujos principais ativos são ativos pré-operacionais, ou seja, gestor de fundos cujos principais ativos são ações. Então, a gente sempre faz a análise observando todas essas particularidades do banco, e o ESG ele acaba permeando todos os business que eu comentei com vocês. Era isso que eu queria trazer um pouco, para começar. Muito interessante o ponto, além do legal. Muito bem, muito importante dar um passo adiante, passo na frente, que nós realmente estamos fazendo, e que temos que fazer é adiantar, potenciar, para entrar na reta final e alinhar os grupos de interesse e demandam esses estándares muitas vezes maiores do que os outros já estão na prática. Muito obrigado. Tua visão geral sobre o tema. Obrigado, Gabriel. Um prazer estar com vocês compartilhando este painel. Um prazer de estar com Rafaela, César, Maria Eugênia, Gabriel. Obrigado pelo convite. E gostaria de compartilhar com vocês algumas das estratégias que estamos colocando em andamento em nível global e com todas aquelas estratégias que temos estado tropicalizando, particularmente no México, na região latino-americana, e obviamente tem como fazer estrutura central o tema das datas de muitas épocas, e dentro dessas estratégias que estamos delimitando, como comentou Rafaela, a fonte de data que estamos aproveitando deve ser robusta, forte, desde a parte pública e da parte privada particular, e está fazendo com que os resultados destas estratégias sejam cumpridos para frente. O que estamos fazendo desde Citibanamex? Duas estratégias por demais importantes. Uma tem a ver com a estratégia que anunciou Citi de Net Zero, na qual existe um compromisso de lograr medir as metas nos gases invernadeiros a menos de 50. Então, isso significa que a perspectiva de data, não apenas em repensar a forma como fazemos o negócio, mas também algo importante é repensar e ajudar aos nossos clientes para que comecem a repensar em seu negócio, porque é muito importante analisar as datas e tomar as decisões com critérios ESG. É uma forma democratizada para fazer que não fique exclusivamente em todas as unidades ou áreas especializadas que possamos ter nas instituições, ir permeabilizando todos esses conhecimentos com os dados nas diversas linhas de negócio e os nossos próprios clientes. Também estamos implementando uma estratégia de progresso sustentável via Citi, com transições a economias baixas de carvão, e tem muito a ver com o financiamento de riscos e problemas associados às mudanças do clima, e teremos que investir mais de $500 milhões nesse sentido,
e com isto podemos ir migrando as operações a um tema de operações sustentáveis, nas quais podamos continuar minimizando, diminuindo os impactos de nossa companhia nas comunidades onde estamos operando. Para ter maior acesso ao tema dos Data City, foi aberto uma linha de investigação, de análises da empresa, que tem uma especializada para poder incorporar nas datas e métricas dentro da análise recorrente que poderíamos realizar dentro das próprias recomendações a realizar em termos de emissoras para continuar de alguma forma transmitindo a importância desta data já imersa e propriamente envolvida nas equipes centrais que fazem a pesquisa no parte de sítio. Algo que também para Latinoamérica e especificamente para México, algo em que estamos contentes, é que levamos um caminho, uma tradição importante, que é uma estratégia que lançamos em 2019, que é aquela de cidadania coletiva, que faz justamente como utilizar os dados e como poder analisar desde diversas perspectivas e óticas em temas ESG, para ir envolvendo em cada uma das linhas de negócio das instituições. O objetivo desta estratégia é alinhar o planejamento, avaliação e operação de todas as áreas de negócio, não apenas com critérios e dados financeiros, mas também com uma série de objetivos e critérios ESG, ODS. Então, queria dizer com muito prazer que somos os primeiros países em ter a CIT no mundo, que nossas equipes de direção e diretivos já têm dentro de seus escalas de resultados, os objetivos e métricas e dados ESG, ODS, tem contabilidades, e o que temos feito é criar grupos dentro da organização para que, desde o ponto de vista de financiamento, de crédito e desde a ótica, desde os fundos de pensões e bolsas de valores, todos possamos ter métricas e um negócio específico com os dados ODS. Então, uma das conclusões importantes que queria comentar com vocês é que, além de atender o desafio que representa aceder à estandarização e muitos outros temas relativos à data, é bem importante começar a democratizar essa data e participar a todas as linhas de negócio e não apenas as áreas especializadas em sustentabilidade ou dentro das instituições. Isto devemos ir transmitindo ao longo e dentro de todas as operações que vamos fazer como instituição e dados, sem dúvida, importante para conseguir os objetivos. Muito obrigado, Alessandro. Este é um sistema chave da discussão. Vamos quebrar esses fios para que os dados que têm os especialistas devem tê-lo e não cheguem a outras funções. César, gostaria de fazer alguma informação? Como você está vendo o tema? Gabriel, muito obrigado. Gabriel, muitas gracias. É um prazer estar aqui hoje. Rafaela, Alejandro, um prazer estar aqui com vocês, todos que estão assistindo. Obrigado pelo convite. Eu queria fazer, acho que vocês abordaram temas muito interessantes, eu vou passar por eles, mas antes só falar um pouquinho da B3. A B3, Brasil Bolsa Balcão, é uma das maiores bolsas de valores do mundo, com atuação nas áreas de mercado de ações, derivativos, renda fixa e estrutura de financiamento de veículos e imóveis. Então, a nossa tecnologia permite que corretoras gerem oportunidades de diversificação de investimento para gestores e investidores, bancos façam uma gestão melhor de riscos e de investimentos,
e que os brasileiros consigam fazer transferências bancárias e financiamento de veículos e imóveis. Então, a gente tem uma atuação bem ampla e bem importante no mercado brasileiro. E uma parte que eu considero muito importante do nosso negócio é o serviço de dados e tecnologia, né? É ele que dá a oportunidade, que cria a infraestrutura para os nossos serviços de empresas listadas, balcão, infraestrutura de financiamento. E sustentabilidade, nesse contexto, tem um papel super importante. A nossa jornada com sustentabilidade já vem de muitos anos. Por exemplo, nós lançamos em 2005 o ISE, o nosso Índice de Sustentabilidade Empresarial, e o ISE vem evoluindo ao longo dos anos. Mais recentemente, o ISE passou por uma revisão metodológica, agora ele conta com mais de 250 questões, ele tem 3 grandes blocos. A primeira parte uma das partes são as questões, os formulários, com mais de 250 questões, subdividido em 14 temas gerais, 14 temas específicos. Outro elemento é o CDP, que aí traz a questão das emissões, e o terceiro elemento é uma parceria nossa com a RepRisk, que traz toda essa parte de Big Data, Artificial Intelligence, como o Gabriel falou, acho que é muito importante ter o olhar humano, né? Então, conseguir trazer toda essa informação, que muitas vezes não é estruturada, e analisar para transformar insights em conhecimento, né? Então, dentro da nossa estratégia de sustentabilidade, a gente tem aí 3 grandes pilares. É a adoção das melhores práticas ESG. 2, indução e disseminação de informações sobre as melhores práticas ESG. E o terceiro pilar, serviços e produtos dentro do universo ESG para a transição, né, para essa economia mais sustentável, né? E aí eu vou pegar carona com o que a Rafaela mencionou sobre o desmatamento. E no final de semana eu estava fazendo uma leitura aqui, eu estava com um monte de jornal para ler, e eu acabei vendo dados sobre emissões. Então, desde o início da Revolução Industrial até hoje, nós emitimos em torno de 1,5 trilhões de toneladas de CO2, né? O número hoje anual está em 50 bilhões de toneladas de CO2, que são, enfim, emitidas anualmente. Bom, vendo esses números, para mim é muito claro que é muito importante a gente ter acesso a dados, né, para entender melhor qual é a realidade, aonde estão essas emissões, né, o que a gente pode, uma vez que eu conseguir entender melhor qual é o estado atual, né, aí eu consigo estruturar estratégias para fazer a transição para uma economia de baixo carbono, circular, né? Então, o Alejandro trouxe também algumas questões aí de padronização que eu achei super interessante. Então, a gente tem aí a parte de fazer os relatórios, né? Mas o que é muito crítico é a qualidade dessa informação, a verificação, a transparência, os padrões. Então, hoje tem GRI, a gente tem SASB, tem o TCFD, tem uma série de ferramentas que são super úteis, né? Mas como que eu utilizo elas? Como é que eu padronizo elas e tiro conhecimento, informação, insights e assim ações usando esses padrões, né? E uma outra coisa que eu gostei muito que o Gabriel falou foi a questão do Big Data Artificial Intelligence. Tem 2 questões aí que são, para mim, super importantes. Uma é a escala. Então, a gente tem essa ferramenta na nossa mão hoje, né, os nossos smartphones ou a web, com uma quantidade de informação que eu acho que nunca na história a gente teve, né? Agora, conseguir processar essa informação
que não estruturada, organizar essa informação e trazer para uma certa estratégia, né? Eu acho que é uma área que vai crescer substancialmente. Eu sou fã dessa área, eu acho que tem bastante coisa para a gente fazer. E aí a gente consegue correlacionar informações estruturadas com informações não estruturadas. Eu costumo muito pensar na seguinte direção, que o futuro vai ser liderado pelos humanos, human-led, mas tech-enabled. Tá? Então, a tecnologia tem um papel fundamental em liberar nós todos para aquelas tarefas que são mais ligadas ao conhecimento e ao desenvolvimento de um futuro melhor, mais sustentável. Então, são essas as minhas considerações iniciais, Gabriel. Passo para você de novo. Obrigado, César, e muito importante essa frase que captura bem o momento atual em que estamos e potencialmente e que devemos realizar nos próximos anos, quer dizer, a longo prazo. Uma pergunta que eu queria fazer e acho que é interessante para a audiência: o que vocês pensam que são incentivos que estão acelerando o uso de dados? Quais os incentivos que acham que, de alguma forma, estão utilizando nas áreas financeiras, e quais os novos regulamentos que precisam desta informação a respeito, os dados concretos? Pouco, Rafaela, e também já foi falado de deflorestamento. Não sei se alguém de vocês gostaria de contar algo a respeito. César, gostaria de fazer de dar alguma opinião para acelerar o uso dos dados? Eu vou fazer um comentário. Eu vou fazer um comentário que eu acho que depois a Rafaela vai gostar de comentar também. Então, de novo, nas minhas leituras de final de semana, eu peguei um gráfico sobre ETFs, ESG, especificamente aqueles ETFs dentro do universo ESG, né? E esse gráfico mostra um crescimento anual significativo. Mais especificamente, em 2020, existiam, acho que 100 bilhões de dólares alocados para ETF e ESG. E agora, em 2021, já está na marca de, acho que 250 bilhões de dólares alocados em ETFs e ESG. Então, é mais que o dobro, né? É um crescimento substancial. Eu acredito que existam outras oportunidades de investimento, que a Rafaela vai saber melhor do que eu informar, mas isso mostra o quanto fundos e gestores estão comprometidos com esses objetivos, né? Então, quando você olha, por exemplo, para os objetivos sustentáveis da ONU, é uma espinha dorsal para muitas organizações, né, que querem ver seus investimentos, o seu capital sendo utilizado em investimentos que tragam, sim, retorno. Eu acho que é importante trazer retorno, mas que tragam retorno com ganho no I, no S, ou no D, ou nos três, né? Então, eu acho que essa é a grande busca, e por isso que dados se tornou algo assim crucial, super importante. E além dos dados estruturados, eu acho que isso é muito importante também, né? Então, você, por exemplo, olha escopos 1, 2 e 3. Você, às vezes, tem diferenças no que, por exemplo, o escopo 3 cobre, né? Uma empresa pode reportar um escopo 3 que cobre uma parte do supply chain, da cadeia produtiva, enquanto a outra uma parte muito mais extensa. E aí você pensa, bom, essa daqui performa pior do que essa? Não, essa daqui reporta melhor do que essa, né? Então,
O que eu preciso entender melhor é como esses dados são informados, como eles são verificados, e além dos dados que são reportados e verificados, tem um universo muito maior. De novo, Big Data, Artificial Intelligence, acho que são extremamente importantes para essa nova realidade, para essa nova busca de objetivos de alocação de capital, que levam em consideração, sim, o retorno, porém, precisa ser um retorno com impacto positivo para as pessoas, para o planeta, né? E um outro elemento importante também, por mais que você pense, bom, não, bacana, César, mas eu estou mais focado no retorno. Enfim, outro elemento importante é a materialidade. Ainda que você tenha um foco em retorno, né? A materialidade dessa estratégia, você deve levar em consideração materialidade nessa estratégia. E aí entra uma questão de gerenciar riscos, né? Aqueles números que eu falei sobre emissões. Eu acredito que talvez no curto, médio ou longo prazo, essas emissões vão se tornar materiais e vão afetar as empresas de diversas formas, né? Como é que você leva em consideração essa análise de cenário? De novo, dados e ferramentas para interpretação de dados são, ao meu ver, muito importantes e úteis. Mas aí eu passo para a Rafaela, que ela é especialista na área. Bom, acho que comentando um pouco o que o César colocou de ETFs e como que isso, o crescimento dos ETFs, uma coisa interessante é quando a gente analisou os dados, né, do ETF versus o IBOV ou algum outro índice de referência, a gente viu que no longo prazo esses ETFs performam melhor. Então, aquela velha história que a gente sempre fala, que as empresas com boas práticas ESG tendem no longo prazo a ter um maior retorno financeiro, é verdade e a gente conseguiu comprovar. Então, acho que isso é interessante a gente colocar. A gente tem um ETF que a gente desenvolveu ano passado, que é o B11, que o time da Asset desenvolveu, que replica o índice da S&P. Assim como a gente tem esse produto ESG de impacto, a gente tem outros produtos aqui na casa em que a gente criou uma área dedicada a isso, que quer realmente, o BTG tem a pretensão de ser um hub de finanças sustentáveis na América Latina. Então, vou dar outro exemplo de um produto em que a gente tem um fundo de investimentos de impacto em que investe em participação de empresas que causam impacto positivo no meio ambiente ou na sociedade, e a gente ajuda essas empresas a terem boas práticas de sustentabilidade, de governança. Voltando um pouco para o ponto do Gabriel, por que eu acho que essa questão de Big Data ESG ou Data ESG, quais foram os principais vetores? Eu entendo que os investidores, principalmente os estrangeiros, né, investidores institucionais primeiro, os estrangeiros, estão perguntando mais, eles não perguntam mais para as casas da Asset ou para os bancos como é que você faz a sua análise, mas perguntam como, quais são os indicadores, o que você está fazendo para monitorar uma empresa, qual o plano de ação que você tem com ela. Então, o nível de demanda dos investidores está muito mais granular. Os investidores, pessoa física agora, estão também demandando mudar e ter investimentos que façam sentido para o meio ambiente ou para a humanidade, é o que a gente chama da geração Z, e aí o César vai conhecer, porque a B3 quer também atender esses investidores. E tem outro ponto que, no Brasil, a gente já tem uma regulamentação para a instituição financeira desde 2014, mas a gente vê o Banco Central tomando a frente dessa agenda ESG, e a gente vê outros bancos centrais da América Latina também tomando a frente dessa agenda ESG e exigindo que todos esses players, de alguma forma, integrem o ESG na sua tomada de decisão. E a forma mais clara e transparente de você mostrar que você está integrando é você mostrar os dados que você consulta. Então, acho que o César já colocou, e outro ponto que eu queria destacar aqui, que é super importante, são essas metodologias internacionais, esses frameworks. O GRI ele é super importante, SASB é super importante, TCFD é super importante, a régua, todas as ferramentas da UNEP-FI para entender o quanto que meu portfólio tem de risco e de impacto com temas de mudanças climáticas ou desmatamento também são super importantes, porque a partir do momento que várias empresas conseguem usar a mesma metodologia, elas são comparáveis para o investidor. E eu entendo que é isso que falta, e esse é o grande desafio para os próximos anos.
muito interessante sua opinião, e a opinião de César também em relação que movimentam o uso de dados, especialmente inversões institucionais e regulações, como dois incentivos muito fortes, porque muito mais intensivo, sustentável de dados. Em relação àquilo, existe a demanda pelos inversores de regulações que exigem integrar dados. Nós sabemos que há problemas, como já falamos no início, de acessar os dados, especialmente na região, especialmente, quais são os desafios e obstáculos que nós temos nos países para acessar a dados confiáveis, de riscos para o EDF. Eu não sei se Alejandro quer falar, dar a sua opinião em relação desde México e as barreiras que existem na região para consolidar esses dados. Muito bem, Gabriel. Eu coincido em grande parte com aquele que já comentou nos comentários iniciais. Nós vemos desde México desafios muito importantes em 4 principais aspectos. Primeiro, tem muito a ver com o tema de metodologia, a focalização de ODS que podemos encontrar nos diferentes fornecedores. Essas focalizações de ODS muitas vezes podem superpor cada qualificadora de dados em termos de sua metodologia, agregação dos mesmos dados, tem diferentes perspectivas em muitos casos, inclusive, algumas vezes as mesmas focalizações de materialidade podem mudar. Então, por essas razões, os usuários temos que utilizar pelo menos 2 ou 3 fornecedores em ocasiões complementar, metodologias próprias, para poder avaliar de uma menor incertidão. Então, em termos de método e de metodologia, é um desafio como poder ir gerando umas metodologias muito mais consistentes que possam ser utilizadas de maneira similar em instituições. A segunda tem a ver com o tema de acesso, que também nós falamos no início, a disponibilidade de informação. E a experiência que nós temos aqui no México é que tem um desafio enorme em acessar informações das organizações para poder analisar seus dados ODS para tomada de investimentos e tem muito a ver com a falta de cultura e divulgação às organizações. E aquilo deriva como consequência também, em muitas ocasiões, da falta de transparência. Então, ir criando uma maior comunicação, muito maior, estreita relação com as organizações para poder ter maior acesso. É muito importante. Então, tem um desafio importante de acesso. Temos um obstáculo, em muitas ocasiões, que tem a ver com a estandarização no reporte, no relatório. Tem muitos casos que as próprias organizações, especificamente no México, que não reportam, argumentam que não é estándar específico, não é um estándar de reporte de dada em termos de ODS específico, e algo que também torna-se o centro da conversa, os KPIs, não ter KPIs relevantes e similares e homogêneos para poder reportar todas as práticas das organizações, fazem que esse relatório possa se tornar muitas vezes confuso, que não tem a estrutura correta para facilitá-lo. E acho que tem um desafio importante de estandarização. E, finalmente, tudo que tem a ver com regulação começa a crescer desde meu ponto de vista, algo positivo. É importante colocar um marco de referência sólido com esse tema, porém, pensamos que a regulação tem que ser coordenada. Ajuda muito ter regulações que implementem as melhores práticas, mas que sejam homologadas, devem ser coordenadas e que permitam diálogos também entre regiões e países e evitar, de alguma forma, regulações que gerem casos muito específicos em alguma região ou algum país e que não permitam incorporar práticas e ferramentas ou marcos regulatórios que estão utilizando em outras regiões. Mas o que a Rafaela comentou, algo nesse sentido, como poder aproveitar ferramentas que podem estar utilizando em outras regiões e geografias para analisar tudo isto. Então, em termos de método, acesso, estandarização e regulação,
Então, eu acho que achamos que são os desafios principais, pelo menos no México, na região. Ah, obrigado, Alejandro. É interessante seu comentário. Eu acho que temos 4 minutos, 5 minutos para terminar e encerrar, mas brevemente gostaria, se puder, dar algum exemplo de algum produto, serviço que está sendo desenvolvido, pelo qual possamos contar que esteja integrando com EDS os dados científicos também que estão pensando em lançar na próxima semana e meses sobre EDS, revolução da metodologia de sustentabilidade da Bolsa. Rafaela falou de UNEP, FI, e brevemente gostaria de falar que vocês possam falar pontualmente alguns exemplos de estandarização a ponto de ser lançado o UNEP FI. Rafaela, Bom, eu entendo, trazendo um pouco de exemplos do que o banco vem fazendo nessa agenda, eu queria destacar, quando a gente faz as análises de crédito, quando a gente entende que aquela empresa, né, tem práticas robustas e ESG, maturidade suficiente para conseguir propor metas ESG, a gente combina essas metas com o cliente, que ele tem que atingir em determinado horizonte de tempo. Se o cliente atingir essas metas, a gente concede um desconto na taxa. E caso ele não atinja, a gente aumenta a taxa. A gente tem isso com operações bilaterais em crédito, e também a gente faz esse tipo de operação quando a gente está olhando para as dívidas, né? Quando a gente está olhando para emissões verdes, emissões sustentáveis ou ESG linked. Nesses casos, a gente usa os padrões que são definidos pelos padrões dos princípios dos green bonds, dos social bonds, que isso é de uma forma um standard que a gente usa, e nas análises que a gente faz em todo o nosso portfólio aqui do banco, a gente utiliza 19 políticas setoriais que vão determinar como cada analista de ESG vai fazer análise de setores como o setor eólico, o setor de óleo e gás, e vai dizer quais são os aspectos que devem ser abordados, quais são as boas práticas. Em todas as análises que a gente faz, a gente sempre tem um compromisso aqui de engajar os nossos clientes nessa agenda ESG. Então, não só fazer uma análise olhando para risco, mas também trazendo para ele esse viés de oportunidade. Então, é isso que eu queria trazer um pouco para vocês hoje. Obrigada pela oportunidade de poder falar sobre o BTG com vocês. obrigado, Rafaela. César, Gabriel, obrigado. Eu acho que a B3 tem, por exemplo, 7 índices relacionados à sustentabilidade, né? Vou citar o EASY, né, que é um índice que eu já expliquei a metodologia, super robusta, metodologia nova, usa uma parceria com o RapRisk, que é super bacana, uma coisa que eu não falei antes, eu queria trazer agora. É muito importante, acho que ter acesso a dados também, a utilização de línguas nativas, né? Por exemplo, português. E é uma coisa que o RapRisk faz e dá um diferencial bem interessante, tá? Porque aí você vai além, vai aquele extra mile para conseguir acesso a informações que são realmente locais, que às vezes são difíceis de um software mais geral conseguir captar. Então, isso é um elemento bem bacana. E a gente continua trabalhando nessa direção. Tem o ICO2, que é um índice para promover os relatórios, o disclosure de emissões, né? Tem o nosso do novo mercado, que é as melhores políticas de governança. E a gente continua olhando para outras oportunidades, né? Oportunidades em diversidade, em condições de trabalho, para gerar e induzir o mercado nessa direção, tá? Então, eu tenho um foco muito grande em data analytics, é algo que eu gostaria de promover mais e mais, como a gente vem falando aqui, eu acho que é claro a necessidade e o quão útil esse tipo de estratégia é. Então, eu acho que a gente vai ver cada vez mais a utilização de Big Data, Artificial Intelligence, e a Rafaela falou, pô, o César deve conhecer um pouco sobre a geração Z, a B3 está com foco nisso e tudo.
E, de fato, eu acho que, além da geração Z, todas as gerações, eu acho que algo que a gente precisa muito é inovação, tá? É estimular novas tecnologias, novos modelos de negócio, utilizando essas novas gerações que são tech-savvy, que sabem utilizar, que funcionam numa outra forma, numa outra dinâmica, uma dinâmica onde você tem essas plataformas de sharing, você tem outras formas de circular materiais, então, como você cria uma economia circular de baixo carbono. Eu acho que tem aí muita gente, muitos talentos, com muitas ideias, e eu queria ver esse pessoal crescendo e vindo para a Bolsa, fazer IPO e vindo para o mercado. Então, esse é minha última ideia aí para a gente pensar. Um abraço, obrigado. Damos as palavras finais para o México. Obrigado, Gabriel. Bem, no México, gostaria de utilizar um exemplo muito claro de como hoje incorporamos todo esse tema de data ODS, especificamente com a nossa unidade de Bond Management do México. O que fizemos ultimamente de 2 anos foi começar um caminho de transformação da nossa plataforma de produtos de investimento para o wealth, para a pessoa física, para o retiree, até a incorporação métrica ODS. Começamos com o primeiro fundo multiativo, fundo de investimento multiativo, e também para a nossa banca patrimonial, para nossos private banks, e continuamos também a ter nossa oferta que tem com produtos estruturados, notas estruturadas, warranty, produtos de investimento que incorporam essas métricas e ODS e estão dentro dos seus processos de investimento. Então, estamos transformando pouco a pouco nossa plataforma de produtos Commonwealth até uma focalização ODS, e permitiu 2 coisas importantes: quebrar o mito, a barreira que César falou, que chamou a atenção o tema de investir uma ótica sustentável, não está brigada com o retorno. Temos que encontrar balanços, achar maneiras, não investir com métrica e com data. ODS não está brigado com outro setor. Aquilo é um mito que estamos quebrando nos últimos 2 anos. Felizmente, acompanhou o resultado em que muitas das emissoras que incorporam práticas ODS e temas de sustentabilidade geraram retornos superiores à média. E, por outro lado, ajudou muito começar de baixo para cima. Os clientes que normalmente são parte do wealth, são donos de empresas, de organizações, líderes de opinião, e se podemos ir permeando esses investimentos pessoais, o tema ODS realmente tem um efeito corrente com os seus empregados e com a sociedade em geral. Aquilo é um exemplo muito pontual. A transformação de produto pode ir brincando o aspecto, pulando o aspecto a diferentes estados e estratos da sociedade e da população. Então, muito obrigado com as suas palavras para encerrar. O tempo acabou, mas eu queria agradecer mais uma vez a Rafaela, César, Alejandro, a todos, para vocês que dedicaram muito interessantes ideias das suas organizações, que geralmente são líderes e ODS na região. Agradecer mais uma vez a sua presença, mais uma vez, a equipe de UNEPFI com Maria Eugênia por esse espaço. E se precisar alguma dúvida, podem contatar-nos diretamente para a gente da equipe de Maria Eugênia, e como compartilhar informações. E agradecemos mais uma vez sua participação e esperamos também desde UNEPFI amanhã, e temos informações sobre diversidade e universalidade, e esperamos contar com a sua presença mais uma vez. Muito obrigado para todos e agradecemos para todos. Até logo. Obrigado. Tchau, obrigado.